Olá, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E aqui quem fala é a Sheila. E no áudio de hoje eu quero falar um pouco sobre esse tema que algumas irmãs falam para mim, e eu já fiquei analisando algumas vezes qual era o sentido desse sequestro, né? Porque elas diziam assim: Sheila, parece que meu marido está sequestrado por ela como uma força mais forte do que ele, que mantém ele lá. Eu vejo que ele quer sair daquela situação, mas ele não consegue. E outras que falam, ele nem luta, ele se entregou por completo, né, aquilo, a sua concupiscência, e ele não tem nem força para lutar. Parece que ele está feliz, ele faz coisas por ela que nunca fez por mim. Então, existem várias situações, mas esse termo de parece que ele está sequestrado já foi muito usado. Eu vejo isso muito constantemente. E eu quero trazer aqui à luz da palavra do Senhor primeiro, vou trazer um tema, um texto base, mas não vai ser sobre esse que eu vou trabalhar, porque eu quero mostrar à luz da Bíblia como realmente isso acontece, mas eu quero usar esse primeiro texto básico, que está lá em 1 Coríntios 6, que diz que o homem que coabita com a prostituta faz uma só carne com ela. Essa prostituta que a Bíblia diz não é aquela que a gente conhece que está rodando a bolsinha, né? A Bíblia chama de prostituta toda mulher que está tendo relação sexual fora do casamento. Então diz que faz uma só carne com ela. E existe nos estudos que diz que existe ali uma troca de demônio, né? Que demônio seria esse? O da prostituição, que é um demônio que vem originário da sedução, que é um espírito da sedução. Eu vou mostrar na palavra de Deus como funciona, como que o outro fica à luz da palavra, porém eu quero falar um pouquinho também acerca no psique da pessoa, como é que isso funciona no corpo, na mente, e isso se explica muito facilmente através do hormônio. O hormônio, esses hormônios que são derivados da paixão, e isso todo mundo já sentiu alguma vez, né? É uma mistura da dopamina e principalmente da noradrenalina. Existe um outro hormônio também, que é o fenilitinamina, se eu não me engano, é um nome bem complicado, que ele usualmente é a união mais forte ali no início com a neuroadrenalina, que é o motivo do friozinho na barriga, as mãos suando, tremedeira nas pernas, que isso são sintomas de uma pessoa apaixonada. Então, quando o seu cônjuge tem esse primeiro contato já com esse espírito da sedução, que esse espírito decide entrar para poder destruir a vida dele, o primeiro sentimento que ele sente é a partir desses da noradrenalina. Então ele volta a sentir algo que é gostoso. Quem já teve apaixonado, é uma sensação que a gente, até para explicar, ela é desconfortante, né? Desconfortante no sentido que eu sei que é algo que está totalmente ligado à carne, mas é bom, né? Não é bom quando você sentia aquele friozinho na barriga, quando você estava ali conhecendo seu marido, sua esposa, a mão suava quando você estava próximo dele, as pernas tremiam, você ficava todo desconcertado. É exatamente o que está acontecendo ali com ele. Então, por isso que parece que ele está abduzido, né? Que eu já ouvi também essa palavra, que ele foi sequestrado, porque ele se desconectou de você e se conectou hormonalmente com a outra pessoa, que é o primeiro, né? A opressão na mente e esse contato dessa adrenalina toda que a pessoa está vivendo pela paixão, que é totalmente carnal. E aí, quando ele chega nos finalmente com a pessoa, ele ou ela, gera outro hormônio, que é da ocitocina, né? Não que quando não tem o contato não gera, mas a quantidade que os especialistas explicam é muito inferior a ponto de que ela realmente assim não dá essa quantidade exata que dá depois do prazer sexual, né? Que ali é onde a pessoa chega nesse pico de produção hormonal. Isso explicando fisiologicamente. Agora, espiritualmente, essa palavra de 1 Coríntios 6 que diz que o homem que coabitar, né, que deitar com uma mulher prostituta, com uma prostituta,
formará um só corpo com ela. Isso são princípios de aliança. Eu não sei se eu já expliquei aqui, né, que espiritualmente falando, o órgão genital, né, da mulher tem o formato de uma aliança e do homem de um dedo. Então, quando faz essa união, existe ali, né, um acordo de sangue através dessa aliança. Por isso que se transmite doenças sexuais através da relação íntima sexual. E agora que eu expliquei essa parte para os irmãos, eu quero dizer o seguinte: por isso que a gente fala, deixa ir, solta, porque por você, essa pessoa está carregando naquele momento muita aversão, né? Ou seja, ela pegou raiva, ela tem mágoa, ela está com raiz de amargura. E esse espírito da sedução, o que ele faz é amarrar o outro realmente a essa pessoa a ponto que ele fica fiel à pessoa. Por quê? Porque ele está opresso. Os primeiros sinais são assim, por exemplo, o marido, né, perde a ereção, se ainda está dentro de casa, por exemplo, um deserto dentro de casa, e a mulher, a esposa, ela não lubrifica mais, né? Por quê? Porque essa pessoa se torna fiel ao outro. Isso tudo explicando espiritualmente, né, através dessa aliança. Então, aquele que já foi embora de casa, que ele abandonou o lar, ele perdeu totalmente a visão da família, os sonhos que ele tinha, ele enterrou. Então, por isso que eu digo, solta, porque é algo espiritual que a gente precisa batalhar no espírito. Então, quando eu vejo as irmãs querendo seduzir o marido, montando relação íntima com o marido, eu falo, gente, vocês estão plantando na carne e vão colher na carne, porque essa luta ela é espiritual. Então, se é uma luta espiritual, eu preciso batalhar no espírito. E Sheila, mas lá no passado houve todo esse envolvimento, por isso que ele se apaixonou por mim, agora ele teve esse envolvimento com a amante, por isso está se apaixonando com ela, então não seria o correto seduzir ele? À luz da palavra de Deus, só quem seduz é Jezabel, é Dalila, é Potifa, né, que é a mulher de Potifar, ou seja, são mulheres cananeias, mulheres filisteias, ou seja, não é as mulheres do povo que fazem parte do povo do Senhor. E, irmãs, e é outra ilusão de achar que seduzindo vocês vão conseguir restaurar o casamento de vocês, porque já existe uma história. E dentro dessa história de vocês existe uma aliança. Então, quando essa pessoa cai em si, o seu cônjuge, sua esposa, o seu esposo que se foi, quando ele cai em si, igual o filho pródigo, ele vai querer fazer a coisa correta, porque ele vai cair em si. O que é cair em si? Eu desperto para a vida, desperto para o que eu estou fazendo e eu vou consertar o que eu estou fazendo de errado e passar a fazer o certo. Então, naquele momento, eu vou entender, eles vão entender onde eles erraram, eles vão se arrepender, e eles vão se reaproximar. Normalmente, a restauração de casamento se dá através de uma reaproximação, mas é da pessoa, ela não vai chegar invadindo o seu espaço, ou seja, como eu posso dizer assim, saiu da casa da OM direto para sua casa. Não funciona normalmente assim. Normalmente, não é uma regra, mas o que acontece é que o cônjuge ele fica envergonhado, apesar dele estar arrependido, ele pensa, eu não sou merecedor da minha mulher, será que ela vai me aceitar de volta? Então ele vai se achegar, ele vai começar a te honrar, ele vai começar a demonstrar sinais de arrependimento, ele vai querer cuidar de você, dos filhos, né? Ele vai chegar em casa, começar a fazer de tudo ali, tá a lâmpada queimada há 6 meses, ele vai trocar aquela lâmpada. Então ele vai começar a te honrar. E ali ele vai começar a perceber se você o aceitaria de volta, se você conseguiu perdoar e se você aceitaria de volta. Esses que caem da casa da amante direto na casa da esposa, da família, normalmente, tá? Não estou generalizando, eles voltam por alguma situação, porque brigou com a amante, porque não tem condições de se manter sozinho financeiramente, já não tem casa de pais, de irmãos para poder se achegar, não tem para onde ir, normalmente. Isso significa que não pode ser uma restauração? Não significa isso, tá? Deus ele tem os seus meios de trabalhar, mas
falando profissionalmente sobre comportamento humano, uma pessoa arrependida, ela faz o caminho reverso, mas o caminho reverso é aquele que ela vai primeiro consertar ou tentar consertar ou amenizar os erros. Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, e que eu vou explicar aqui na palavra do Senhor, né, porque parece que o cônjuge está sequestrado, eu vou ler aqui a palavra e vou dar uma mera explicação aqui para vocês, tá? Eu vou ler 2 Samuel 13, que é aquela palavra do incesto de Amon, que foi a maldição, né, pelo adultério de Davi, que diz que que o fio da espada passaria pela casa dele. Então, aqui é quando Amon, ele estrupa sua irmã, né, Tamar. Então, a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler e para explicar para os irmãos, e diz assim, ó, a partir do versículo 1, diz assim, tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, ou seja, Absalão e Tamar era filho de uma mesma mãe, e Amon era filho de outra mãe, né? E os 3 filhos de Davi. Se enamorou dela, né? Esse termo enamorar é da paixão, é da carne. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Vocês percebem aqui que diz que Amon, ao se enamorar dela, ele se angustia e se adoece, a ponto dele adoecer. É o seu cônjuge que você vê que ele está doente pela outra pessoa, a cegueira da paixão. Porém, o medo de perder a outra pessoa é tão grande que eles viram realmente uma pessoa dominada por eles, pelos amantes, né? Que eu estou falando aqui, como Amon, que parecia para ele impossível possuir aquela pessoa. É o cônjuge que pensa assim: se eu não fazer de tudo por ela, eu vou perder. Porque a paixão, ela dá essa falsa ilusão. Não existe um amor, não existe algo firme, não existe, né, algo que é forte o suficiente para segurar. Então, por isso que eles ficam enfermos. Aí aqui no 3 diz assim, tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, um filho de Satanás, né, irmãos? Filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, né? A sagacidade já vem, né, de um caráter mal formado. E ele disse: por que tanto emagreces de dia para a noite? Filho do rei, não mudirás? Então lhe disse Amon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier a visitar-te, dize-lhe, peço que a minha irmã Tamar venha e me dê a comer pão, pois, vendo eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Vocês percebem aqui que quando a pessoa vai fazer o que é errado, existe um plano? E por que existe esse plano? Porque tudo que é errado é oculto, irmãos. Se você está fazendo alguma coisa de errado, você está fazendo no oculto. Por exemplo, a pornografia, né? Ou seja, a pornografia, a masturbação, tudo isso é feito no oculto. Por quê? Porque é errado. Então, assim, quando o cônjuge planeja trair, ele vai planejar no oculto. Por quê? Porque é errado. Então, você vê que aqui o plano, né, de Jonadab e Amon foi no oculto, para que fosse feito em oculto. Houve um plano para ser feito no oculto. Aí disse assim, ó, que venha Tamar dar-me a comer pão, pois vendo eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. No 6 diz, deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente. Vindo o rei a visitá-lo, Amon disse-lhe, peço-te que a minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e o cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. E disse-lhe Amon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amon a Tamar:
traze a comida à câmara. A câmara é o quarto, tá? E comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amon, seu irmão, à câmara. Quando los oferecia para que comesse, pegou-a e disse: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não faz assim Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? A mulher se casava virgem naquela época, né, irmãos? Depois de desposada, né, depois que ela mantinha relação sexual, ela não era vergonha, motivo de vergonha, e não poderia se casar. Continuando aqui, diz assim: E tu serias como um dos loucos de Israel. Os loucos significa aqueles que não respeitam as leis de Deus, né? Tido como loucos. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Por que que ela fala assim, peça-te ao rei, porque não me negará a ti? Porque naquela época, o rei era o juiz, né? Ele que determinava as leis e todas as coisas. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesses capítulos finais para vocês entenderem o que esse espírito da sedução ele é capaz de fazer, né? No 14 diz assim: porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amon sentia por ela grande aversão. Irmãos, a aversão não é como um repúdio. Como é que eu posso explicar isso para vocês? A aversão é um sentimento de repugnância, de antipatia, de repulsão, sabe? Você fica totalmente repulso a outra pessoa. E aí a Bíblia diz que depois que ele fez toda essa maldade, ele sentiu uma grande aversão a ela aqui, ó. No 15 diz assim, ó, porém Amon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe voltara. E disse a Amon: Levanta-te, vá-te embora. Então ela lhe disse: Não, meu irmão, porque maior é a injúria, lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Então, irmãos, o que eu quero mostrar através dessa palavra? Que na neurociência se explica que a paixão tem prazo de validade, de 6 a 2 anos. Depois desse período, se vocês estão bem posicionados, que essa paixão começa a terminar, né? Não vai gerar amor lá, porque para gerar o amor, que é o amor ágape, porque a paixão ela é o amor eros, né? O amor carnal, humano. O amor ágape, que é o amor do Senhor, que é gerado pela aliança feita com Deus, ele começa depois desse tempo que a paixão termina. É por isso que quando nós estamos no deserto, que a gente olha o cônjuge, né, tendo comportamentos totalmente contrários àquilo que a gente esperava deles, a gente fala, meu Deus, eu falava assim, meu Deus, como que eu não vi que esse homem era desse jeito antes? A gente começa a questionar. Algumas vezes, realmente, é questão do caráter deles que o diabo potencializou. E que nós, quando estávamos apaixonados, ignorávamos certos sinais do caráter. Porque a gente criou, né, as mulheres, um príncipe encantado na cabeça e os homens uma princesa e idealizou naquela pessoa, ignorando todos os sinais de caráter da pessoa. E outras vezes não, outras vezes realmente essa pessoa ao ir, né, viver essas concupiscências da carne, se entregar totalmente, o diabo realmente mudou o caráter deles, né? Mudou mesmo, tocou. Eu trouxe uma palavra aqui semana passada, que está lá no livro de Daniel, acredito que no capítulo 1, né, que eu li para vocês, que eu não sei, não lembro se eu esclareci, que foi o que mais tinha me chamado a atenção, e depois eu fiquei com dúvida. Aqui, ó, Daniel 1, quando diz lá que o rei, né, pede para o eunuco levar os jovens de Israel de boa aparência, instruído com toda a sabedoria, né, de ciência, versado de conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E olha aqui o que o diabo faz com aqueles que é levado cativo, né? Como eu falei no outro vídeo,
Daniel e os outros 3, né? Eles foram levados cativo, não foi de vontade própria. Então, olha só a instrução do rei, né? Para assistirem no palácio, ou seja, para passar a frequentar o palácio, né? Para morar aqui, para receber as instruções aqui do rei. E aí, olha só, no 4, dizendo assim, ó, e lhe ensina a cultura e a língua dos caldeus. Então, quando o cônjuge ele se entrega ao adultério, à carnalidade, né? Ele está indo pela cultura e pela linguagem que o mundo usa. Qual é a cultura do mundo? Não estou mais em casa, eu abandonei meu cônjuge, eu estou livre para viver de novo. Ah, eu adulterei, então pela lei eu estou livre para me casar novamente. Isso é a língua do mundo, a cultura do mundo. Eles nem se sentem culpados, irmãos, essa é a verdade, eles nem se sentem culpados quando eles saem. Não existe essa culpa. Por isso que você vê que para você, às vezes, você está lá tentando pregar a palavra de Deus, mostrar, olha, mas não é assim, não é o adultério que quebra a aliança, e ele está falando, você está louca, você está louco, que isso? Todo mundo está vivendo isso. Todo mundo vive assim e vive bem. Porque é o que eles pensam, é a cultura do mundo, é a língua do mundo. Então, quando eu falo para vocês, tiram a mão, é porque quando a paixão acabar, não vai ter o amor ágape, que é o amor dado por Deus. Então, ali vai gerar essa aversão que Absalão teve por Tamar, que é derivada dos espíritos malignos, né? Esse espírito da sedução que Tamar não, desculpa, que Amon, gente, eu estou confundindo, né? Que Amon teve, que se enamorou da sua própria irmã. Isso é incesto. Isso é rebeldia contra a palavra do Senhor. Pecado, proibido. Então, quando isso acontece, depois ali dos 6 meses a 2 anos, que é o que a neurociência explica que dura a paixão, vai acabar e não vai ter mais esse apego todo. Se você já está transformada, você é homem transformado, se você já entrou realmente, você já mudou, né? Porque, irmãos, eu vim com tanta cultura do mundo, tanta língua do mundo, eu não escondo de ninguém que eu acho engraçado, gíria, eu acho engraçado, mas eu estava numa fase que a minha linguagem era mundana antes de eu ir para o deserto. Eu nunca tive esse espírito da sedução, né? Tanto que eu não me envolvi assim com ninguém, mas tem mulheres que a gente pega o espírito da sedução até pelo jeito de se vestir. Uma mulher que está na casa do Senhor, mas quando ela vai comprar roupa, ela não nem compra muitas vezes pensando que vai chamar a atenção demais. Mas quando você olha, você bate o olho, você vê que até o estilo dela é cultura do mundo, né? E eu espero que as irmãs não malinterpretem, porque a Bíblia fala sobre isso também. E se a Bíblia está falando como é que tem que ser a vestimenta da mulher, é porque existe uma vestimenta que não é adequada. Então, irmãos, eu quero de verdade que vocês comecem a entender, através da luz da palavra do Senhor, que o deixar ir é necessário, porque essa pessoa ela está realmente sequestrada, como as outras pessoas dizem. Por quê? Porque ela realmente gerou pelo outro um vício. Esses hormônios que eu falei para vocês, da dopamina e da noradrenalina, eles são os mesmos hormônios que geram as drogas, os vícios, só para vocês terem noção. Por isso que a pessoa consome, tem aquele pico, depois que passa o efeito, ela cai na abstinência, no arrependimento, e ela vive essa montanha russa. Então, cada vez que acessa o vício, vai lá em cima novamente o pico do hormônio, igual eu expliquei para vocês da oxitocina, né? Da ocitocina, vai lá em cima o pico novamente. Quando acaba aquilo, vai lá embaixo e essa pessoa vai vivendo essa montanha russa. Por quê? Porque a Bíblia explica que o salário do pecado é a morte. Mas se pecar fosse ruim, ninguém pecaria. Então, o pecado, ele é bom. O que é ruim é a consequência. Eu tentei explicar para vocês aqui nesse vídeo
através do comportamento humano, hormonal e espiritual. E eu espero de verdade, de todo o coração, que vocês entendam que o primeiro posicionamento que nós devemos ter é com nós mesmos diante do Senhor, de transformar a nossa vida, de se reconciliar com o Senhor. Por quê? Porque diz, crê no Senhor teu Deus e tu e a tua casa serão salvos. Então eu primeiro preciso estar salva, porque senão a minha oração não está passando do teto. Ou seja, eu primeiro preciso estar reconciliada com o Senhor, para que as minhas orações passem a ser atendidas e com isso o Espírito Santo alcance o meu marido. Por isso que eu costumo dizer, a gente começa a ver o mover do Senhor na vida do outro quando a gente descansa, porque quando a gente descansa é porque a gente sentiu que nós fomos reconciliados. Nós começamos a sentir que já há um mover do Senhor em nossa vida. Eu estava contando para as irmãs que eu lembro que quando eu comecei a sentir que eu ia entrar no tempo de descanso, que a minha vida estava sendo reconciliada com o Senhor, quando eu entrei no deserto, eu já tinha mais de 15 anos de convertida, e não de convertida, convencida, né, irmãos? Porque só o fato da gente ir na igreja não significa que a gente realmente aceitou Jesus, né? Quando a gente aceita Jesus é quando a gente permite que ele transforme a nossa vida. Então, só ir lá, sentar, ouvir a palavra, se envolver na obra, não significa se eu não dou espaço para ele trabalhar em minha vida, né? Nós fomos chamados para sermos trabalhados para a salvação e não para sentar apenas e ouvir uma palavra. Então, assim, que eu estava realmente ali frequentando, já tinha mais de 15 anos. E eu lembro que quando eu entrei nesse tempo da reconciliação com o Senhor, eu ia na igreja, assim, eu pedia, né, oportunidade para testemunhar, e eu passei uns 7, 8 meses testemunhando, e cada mês acontecia algo sobrenatural, que era obras das mãos do Senhor. É dizer assim, que como todas aquelas orações que eu vinha fazendo, começou a ser liberada na minha vida. Sabe assim, começou a ser liberado. Eu lembro que até o pastor falou assim, você está se acostumando a receber muito do Senhor, não vai servir a Deus só pelo que Ele pode te dar. Na hora eu até senti que era um espírito, que não era o Espírito Santo me repreendendo, sabe? Que era um espírito como se fosse, não sei dizer se era um espírito da inveja, mas não era um espírito de Deus. E eu até lembro que em pensamento, e depois com a minha boca, assim, quando eu já não estava mais ali na oportunidade, eu repreendi aquelas palavras da minha vida. Eu falei, não, tudo aquilo que tiver para o Senhor me entregar será entregue, porque maior é o meu Deus. Mas era desse jeito, irmãos, é como você percebe um mover sobrenatural na sua vida. E aí eu acredito que esse é o tempo da reconciliação, porque a restauração de casamento, eu vou trazer essa palavra para os irmãos, que o Senhor me deu esse direcionamento outro dia que eu estava lendo a palavra, ali no livro de Oséias, é um avivamento da família, um avivamento. Quando acontece a restauração, a gente fica tão extasiado em Deus, é tanta alegria que existe um avivamento. E é por isso que o diabo luta muito, porque o avivamento leva as pessoas realmente à salvação, porque gera a gratidão. Eu finalizo por aqui, desejando de todo o meu coração que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, alcance os seus filhos, o seu cônjuge, aonde ele estiver, purificando e limpando de todo o pecado. Amém? Que Deus os abençoe.